Aí vamos de novo aqui, que eu acho que agora ficou da hora. Tá. E se bobear, eu vou dar até uma fechadinha, viu? Porque a luz está um pouquinho estourada, eu gosto de dar um pouquinho mais de intimidade. Então... Escrever salva vidas? Salva. Nossa, mas essa certeza eu tenho. Isso eu sei. E eu sei que todo mundo que tem essa dúvida pode saber. Escreve para esse ator, mergulha nisso, pensa no tempo de produção, pensa nos colegas, pensa na indústria, não pensa no Bob. Pensa em fazer uma coisa rápida, barata, bem feita, muito bem feita e ande para a audiência vai andar junto. Gostei. Essa eu fui rápido. Não, mas essa eu gostei demais, porque... E eu caguei regra pra caralho. Não, mas eu acho que é... O que dizer para quem deseja escrever telenovela hoje em dia? Bom, eu digo que em dois grandes lugares. A novela não é mais a mesma. Essa novela que eu escrevi, que eu vi quando criança, quando adolescente, dos anos 90, 80, até 70, que hoje a gente vê no Viva e que a gente gosta muito, ela não está mais sendo feita. Infelizmente, eu tenho que falar isso porque é um conselho para quem está começando, não vou mentir para quem está começando. Eu tenho certeza que essas novelas da era Boni, leia-se, Mário Lúcio Vaz, Daniel Filho, Borjal, todos aposentados, não está mais sendo feito. Não há substitutos, não há autores valorizados na indústria, não há novela sem autor. Ponto. 2. A novela continua, né? Estão dando uma audiência legal. Tem algumas novelas legais, eu gosto muito do João Manuel Carneiro, Glória Pérez Eugênio continua fazendo novela. Então, assim, existe, né? Existe uma possibilidade ainda de que esse mercado continue forte, como sempre foi, apesar de que eu acho que ele vai migrar. Eu acho que as séries vão tomar o horário nobre, 7, 8, 7, 9, e o horário da novela vai ficar mais para Malhação. Vale a pena ver de novo Malhação. Mas a novela vai continuar, e se você quer fazer novela, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que aprender sobre teatro. Não só roteiro, mas teatro, que é outra coisa. Como você ter uma frase, sabe? Como ter estilo. O que é estilo? É você falar pouco ou falar muito, ser curto ou prolixo, mas sem gordura, sem preguiça. Você ser uma pessoa realmente que sabe o que está dizendo. Se você domina o teatro, você domina isso. Vídeo. Eu sempre falo, tenho vídeo, que lá fica gravado que eu tenho vídeo. Agora aqui, REC. De novo. Eu tenho o áudio e eu vou uma claquete. Graças à comédia, eu tenho perfeita noção hoje que eu sou absolutamente maluco. Eu sou absolutamente insuportável. Eu conto, numericamente, conto para os outros as minhas idiosincrasias. Eu sou cheio de rituais, eu sou cheio de manias. E quanto mais eu sei, quanto mais eu tenho noção, mais eu as amo e mais eu me amo. A comédia faz a gente se amar. E eu sempre gostei muito de mulher, no sentido de história, sabe? De alma feminina. Acho que
como eu fui criado pela mãe, pela avó, pela prima, eu acho que eu entendo, eu vejo o mundo muito mais pela ótica da mulher com seus problemas do que pela ótica do homem com seus problemas. Eu acho que o homem tem problemas, mas o homem não lida com esses problemas de uma maneira inteligente e sensível e consciente. Ele vai empurrando. A mulher reflete, prure e olha para cima e olha para baixo. Ok, tem o vídeo. Tem o áudio. Pergunta número 5, tomada 1. Uma pseudo-claquete. Eu sou uma pessoa que sofreu de ansiedade, síndrome do pânico, etc. Minha adolescência inteira. Minha infância um pouco, era uma coisa mais lúdica, mas eu tinha crises. E na minha adolescência o bicho pegou. Fiquei de cama, parei de estudar. Graças a Deus eu era autodidata, então eu estudava muito melhor, porque eu lia muito. E o colégio burguês, católico aqui de BH que eu estudava, que era caérrimo, não valia porra nenhuma. Só tinha bullying, patricinha, gente me chamando de viado, que é um grande elogio, né? Eu tenho muito bom gosto. A história que eu vivi com meu pai, ou meu não pai, porque ele é meu pai biológico, ele me assume, ele paga pensão e tal, mas ao mesmo tempo ele não convive comigo, fechado em relação a isso, e ao mesmo tempo eu não me senti bem com ele, então eu não sinto essa falta. Demorei muito para ver que eu não sinto essa falta. Eu sinto falta de outras coisas nesse sentido, mas do jeito que ele se mostrou, não. Essa dor de rejeição, abandono, falta, eu acho que é uma história que poderia render de outras formas. Por exemplo, um homem que, como eu, com 37 anos agora, quer ter um filho, inclusive adotado, eu gostaria muito, para dar a esse filho uma criação que ele mesmo não teve. Eu acho que é uma história, eu acho que é a minha história, ou enfim, dar a uma mulher o amor que ele não teve, etc, etc. Mas eu acho que em termos de eu com meu pai está tranquilo e não é uma história glamourosa, sabe? É uma história bem prática. Novela não é só roteiro, não é apenas roteiro de cinema ou texto de teatro. Novela é indústria, então esteja ciente de como funciona a indústria. Quem são os diretores? O que é um produtor de novela? Por que ele é necessário? Como é que você lida com atores? Como é que é esse esquema? Porque numa novela você tem uma coisa chamada roteiro. Roteiro não é script, roteiro é o seguinte, no estúdio tal você vai gravar com os atores tal no dia tal, nos diretores outros vão estar nas externas A, B, C, nas ruas tal. E você tem que distribuir as cenas para essa equação e vice-versa. O produtor ele tem que fazer esse roteiro de acordo com o que você entrega para ele, e essas duas hastes têm que colaborar muito bem. E você tem que lidar com o ator. É muito difícil. Isso tem a ver com escalação. Você tem que escalar muito bem. Ou seja, você tem que falar muito bem com o diretor, que vai escalar também. Você tem que ter esse senso arguto, e você tem que falar com o ator, você tem que conhecer a alma do ator. Não basta, escala aí uma loura, escala aí um negro, escala aí um japonês. Você tem que saber se esse cara gosta do que, esse cara fala de que jeito, ele é gago, ele fala devagar, fala rápido, etc. E o que ele pensa? O que ele pensa? Ele é de esquerda, ele é de direita? É bom saber. Eu tenho quase certeza, porque não houve um plano, eu vou ser escritor, não teve nada disso, eu queria ser diretor. E fazendo teatro, conhecendo os autores e frequentando os estúdios e conhecendo mais autores, né?
eu acabei me profissionalizando roteirista, mas eu acho que o dia que eu tive um insight, eu posso escrever, eu quero escrever, eu me identifico com isso, foi lendo a peça do Tide, Pólvora e Poesia. Eu era amigo dele, eu era amigo da Glória Pérez, eu era amigo do Silvio de Abreu, ainda não conhecia o Lombardi, eu ia conhecer. Então eu tinha esses amigos, que eram autores. Mas o Tide era um autor de teatro. Então ele estava escrevendo essa peça em 2001, e ele falou, olha, minha peça é nova, vou mandar, você lê, você fala o que você acha. Eu li assim, de meia-noite às 2 da manhã. 2 da manhã, eu estava chorando. Que coisa maravilhosa, e isso sou eu. Que é o barco bêbado, né? Até hoje é o poema da minha vida. Aquela loucura, aquela aspereza, aquele rancor, aquele amor, aquela paixão, e ao mesmo tempo aquela desolação, tudo aquilo de uma maneira assim, muito prolixa, ao mesmo tempo muito técnica, sem tortura, com muita poesia, né? Um título não é gratuito, é um roteiro muito poético, não só porque tem poesia, mas porque a visão do Tide sobre tudo é muito poética, e ele é um cara muito antropofágico. O Tide, uma vez me falou assim, eu sou igual ao Walt Whitman, eu tenho um baú de referências. E eu sou Sebastião, eu sou sebastianista. Eu sou aquele cara assim, criança eu ouvi não sei o que do Caetano Veloso, não sei o que do Lobão, não sei o que do Elton John, não sei o que do John Lennon. E fui armazenando. Eu vi não sei qual filme, armazenei. Novela, juntei. Quando eu fui fazer teatro, e foi um pouco antes de entrar em contato com essa peça do Tide, eu estava com esse arsenal, assim, querendo botar para fora. As histórias, no plural, que eu gostaria de escrever são, não quero parecer assim muito, meu Deus, muito Domingos Oliveira, muito Woody Allen, muito assim, né? Não quero ser pretencioso nesse sentido. Mas eu acho que as melhores histórias minhas são as minhas histórias com as minhas mulheres. As mulheres que eu já namorei, casei, amei, porque todas elas foram muito folclorosas, muito amplexas, muito exóticas. O que mudou para mim? Na verdade, mudou em 2011. Foi quando eu fui para São Paulo, montei essa produtora, blá blá blá, e montei um grande sonho meu, que era a minha série. Quando eu comecei na Globo, comecei a fazer novela, eu já queria fazer a minha produtora, a minha série, porque eu já tinha essas pretensões de direção, etc. Juntar as duas coisas. E eu consegui fazer isso. Eu tive muito êxito, muita sorte e muito sucesso. Eu fiz um piloto de uma série, chegou a ser gravado. Eu era o produtor executivo, o criador, o showrunner. A gente tinha um diretor, me respeitava. Então eu estava no set, eu escalei. Trabalhei com atores excelentes, Silvia Pfeiffer, Luciano Queiroli, Rafael Lusso, Mariana Boccaccio, Juliana Calderon, etc. Escalei todo mundo, trabalhei com Miguel Rodrigues, que trabalhou com Wolfgang Lehne, fez a fotografia, todo mundo trabalhando de graça. Então eu estava realizando meu sonho, eu estava editando, eu estava montando, pela primeira vez na vida, e estava vendo que eu sabia editar, não só era capaz, como estava editando bem, botando trilha sonora, que era uma paixão minha, cada música na minha cara, estava negociando já no canal. Quando minha mãe morre, e eu volto para BH temporariamente, só até vender a série. Em primeiro lugar, naquela época, a turma do EC, que estava no elenco, é muito amiga do Tide, ela própria me falou, olha, isso me lembra a biografia que eu escrevi do Tide. A gente escreveu no capítulo que a mãe dele morre.
minha mãe morreu, ponto. Página em branco. Infelizmente a editora não respeitou, diagramou de uma forma que fica ponto, parágrafo seguinte. Mas a ideia dele é página em branco. Minha mãe morreu, eu tive que ficar em branco por um tempo, vazio. Eu perdi o meu mundo, o meu universo. Mais uma vez eu me reencontro com o Tid na poesia da vida, se é que a gente pode chamar de poesia. Agora, apesar de toda essa dor, a grande transformação, que não foi uma dor, mas foi uma ação necessária, foi ter voltado para BH e na hora que eu ia voltar para São Paulo para vender esse piloto para a TV a cabo e fazer, enfim, a série de verdade, ganhar dinheiro, eu fecho a produtora, porque eu descubro que os meus sócios, o diretor e os outros dois meninos, estavam negociando com uma distribuidora que eu não queria, porque eles não gostaram da proposta, eles não entenderam a proposta, eles queriam pagar um valor muito baixo, imoral, para mim e para todos os envolvidos que fizeram aquele piloto de graça, que estavam acreditando que iam para o canal original e não para aquela distribuidora. Então eu tive que passar por cima da amizade que eu tinha com esse pessoal, principalmente com o diretor, que era meu irmão, e eu tive que criar coragem. Eu era um cara que não conseguia dizer não, eu tinha que falar: não, estou embargando a mim mesmo, eu usei essa frase meio rodrigueira, não vai ter piloto, estou fechando, não autorizo, etc. Então eu perdi a chance de ir para o mercado da TV independente, da TV a cabo. Com isso eu fiquei fora do ar literalmente, como eu falei antes, e fora do ar espiritualmente. Eu precisei de muita análise para descobrir que não só eu fiz muito bem, eu na verdade já sabia por instinto, mas agora eu sei conscientemente que eu fiz muito bem, e também que eu na verdade plantei uma semente para o que está vindo agora, que era esse projeto antigo de uma série sobre satanistas, mulheres cristãs que viram satanistas, elas entram numa seita secreta e elas passam a viver vidas duplas. É um projeto de série barra pesada, uma série sobre a alma espiritual, sei lá, para quem acredita, mas a alma psicológica, a alma maior, a alma feminina dessas mulheres, o tempo dessas mulheres no espaço, no centro burguês que elas vivem, e elas passam a ter vidas duplas. Elas são católicas e elas frequentam orgias e não sei o quê. E a série evidentemente entra no terreno policial e vira um thriller. É uma puta série, mas eu estava morrendo de medo. Aí que eu quero chegar. Eu fiz uma novela na Globo, novela das 7, todo mundo lembra, todo mundo gosta, blá blá, era muito inseguro. Logo depois fiz uma série, se a novela foi minha graduação, essa série foi a pós-graduação. Eu aprendi a fazer argumento com Lombardi, eu criei plot, a gente bateu recorde de Ibope, foi Guerra e Paz, tinha um plot muito difícil, e depois de um mês em um banheiro de nervoso, eu consegui criar um plot que o Lombardi ficou satisfeito e, enfim, tive essa experiência como autor de série. Mas depois de tudo isso eu ainda era inseguro. Me sentia muito inseguro como líder daquela equipe em São Paulo. Hoje eu não tenho mais essa insegurança, eu perdi. Ano passado, voltando para São Paulo, tive uma bateria de reuniões com executivos, todos eles falaram: termina esse projeto, atenção, estou terminando, que a gente compra, porque isso vai ser sucesso mundial. Não sei se vai, óbvio, as pessoas falam às vezes por carinho, mas pelo menos eu ouvi isso. Era uma coisa que eu esperava ouvir, mas eu achava no fundo que eu não ia ouvir, era insegurança. Eu perdi isso na medida que depois de tudo que eu podia perder e perdi, eu recomecei mais leve. Eu estava comentando hoje com a minha barbeira, estou com os cabelos brancos aqui, eu nunca tive cabelo branco, estou com o cabelo branco na barba. Mas eu nunca me senti tão jovem. Quando eu escrevi novela, eu falei que eu fiquei estressado, eu era um velho, tudo eu ficava irritado, eu morava em um condomínio de frente para o mar, não gostava de praia, não gostava da piscina. Sabe?
Hoje, eu gosto das pequenas coisas, eu gosto de acordar de manhã e olhar para a rua, tomar café e sentir o gostinho do melhor pó de café escuro, não sei o quê. Essa juventude me deixou, obviamente, com uma técnica que eu já tinha, mas mais disciplinado, mais bem-humorado e mais capaz de, se eu já ouvia muita rejeição, porque eu sempre fui pessimista, capaz agora de ouvir o sim. Eu disse sim ao sim. Eu acho que cada um tem uma função na vida. Tem gente que nasceu para ser pai, tem gente que nasceu para tocar obra, tem gente que nasceu para aprender, ou seja, para fracassar, porque a gente aprende fracassando. Tem gente que nasceu para ser médico e para salvar a vida, e tem gente que nasceu para ser artista e para salvar a vida. Eu acho que o artista não é o bobo da corte. Eu acho que tem artista que é. Mas tem muito político que é também. Por outro lado, eu acho que quase no escopo, o artista ele tem essa função. Ele é um educador, ele é um entretenedor. É óbvio que o entretenedor é a essência, ele é pago para isso, ele não é pago para educar. Mas no espírito ele é um educador e ele é um transformador. Eu não acho que o artista seja político, eu acho ridículo o artista woke, o artista, como é que eu vou dizer, o artista Joaquin Phoenix. Ele sobe no pódio para ganhar um prêmio e fala que vai mudar o mundo porque o irmão dele ensinou antes de morrer que tem que respeitar o animal que produz o queijo e agora ele não come queijo e ninguém pode comer queijo. Sabe? Menos. Por favor. Agora, eu acho o seguinte, o artista muda vidas. Em primeiro lugar, porque a função do artista, não a função dele numa empresa, como eu já falei, é entreter, mas a função dele na vida é encontrar uma pessoa ou um grupo de pessoas, tanto faz, e por isso que é importante ter frase, falar com essa pessoa, olha, o meu trabalho é esse, eu sei isso da vida ou eu acho isso da vida, e essa pessoa vai melhorar. Mas eu lia muito e eu fui muito tocado pela literatura, pela comédia, pela música. Eu precisei disso, precisei do cinema e no fundo isso me levou até a ter uma profissão, porque o que me levou a virar roteirista, a ser contratado, foi o talento que as pessoas viram no jeito que eu me correspondia com autores da Globo, por exemplo, que ficavam, pô, você sabe pra caralho. Isso foi de autodidatismo, vendo, consumindo produtos e me divertindo. Não foi um curso que eu fiz. Eu aprendi isso deles mesmos. E eu acho que a função é essa. Eu acho que hoje em dia você, ainda mais hoje, que a gente está na era do conteúdo e tem tanta merda, tem tanto conteúdo fraco, tem tanta desinformação, tem tanta maldade. Você precisa ter um lugar de confiança em que você, não, esse cara aqui vai falar o que eu preciso ouvir, sabe? Esse cara aqui é engraçado, esse cara aqui me mostra que o mundo é melhor. Por exemplo, eu gosto muito do politicamente incorreto. Quando eu acho que as coisas estão uma merda, que o mundo está acabando, eu gosto muito de stand-up. Eu vou atrás de um vídeo qualquer, adoro YouTube, eu saio pesquisando, do Ricky Gervais, do Norm Macdonald, do Bill Burr, do Dave Chappelle, e eles estão falando atrocidades que a gente sorri delas,
Porque a gente vê o seguinte, o mundo é ruim pra caralho, mas é engraçado pra caralho, e por isso que é bom. Então, assim, é aquela coisa que eu ouvi de um comediante outro dia. É igual festa, sabe? Você quer ir embora, ainda mais para quem é meio tímido. Muita gente que você não conhece, puxando assunto, e uma música que não necessariamente não é a sua, sei lá, não é legal. Mas fica, vai ter bolo. O artista que lembra, fica, vai ter bolo. Ele é o confeiteiro que sabe falar. Eu não sei o que ele toma não, viu? A gente foi jantar 10h30 da noite, a gente já tinha tomado vinho, aquela coisa de sono e tal, e ele falando, que tem esse livro, tem aquele outro livro, eu tenho do outro livro. O Lombardi, aí tinha um cachorro dele. Vai parar um pouquinho o cachorro, vai para a gravação, mora o cachorro para lá. O que é aquilo? O cachorro ficou rodando em cima. Não, tinha um cachorrinho dele lá. Não, tem um negócio, o cachorro ficou rodando em cima. Para fazer cocô. Tá. Deixa eu ver aqui. Parei. O Lombardi foi meio que através da Glória Pérez, que eu conheci numa lista de discussão sobre novelas. Naquela época não tinha rede social, mas tinha listas de e-mails. As pessoas trocavam e-mails em tudo. E nessa lista, nós participávamos, eu e a Glória, e eu fiquei amigo da Glória, então ela me puxou para um papo, eu tinha um codinome, e ela falou, o pessoal tá fazendo um bullying, hoje eu seria cancelado, né? Porque você é muito opinativo. Eu acho que você tem que tirar o codinome e manda todo mundo a merda, suas opiniões são ótimas, então a gente ficou amigo. O Vitinho era um dos poucos amigos que eu tinha também, mas ele era, acho que, mais quieto e tal, e ele não entrava nessas polêmicas, não. Só que um dia ele mandou um e-mail privado também, falando, olha, eu gosto muito de você, mas eu vou sair da lista e tal, estou até pensando em suicídio. Eu falei, poxa, mas não sai da lista, não sai, assim, é a minha vida, vamos conversar. Ele falou comigo que teve uma baixa. Por quê? Ele falou, eu estou muito deprimido, eu trabalho no McDonald's, é uma vida de merda, um salário de merda, um trabalho de merda, e eu quero ser escritor e tal, eu quero escrever novela, mas eu não sei como, e eu fico vendo que não tem espaço. Naquela época também nem sonhava escrever novela, mas eu falei, olha, eu estou fazendo teatro, e eu estou fazendo teatro para fazer novela, porque eu já pesquisei, o melhor caminho é começar pelo teatro. Então, primeiro a gente ficou amigo e tal, porque eu falei, olha, eu já tive todas as doenças psiquiátricas possíveis, né? Porque eu sou muito ansioso e minha família toda é, né? E eu não tive pai. Então, assim, a gente está na mesma... O mundo não está acabado, tem salvação. Aí eu acho que ele ficou mais aliviado, eu mandei umas músicas para ele, disse, eu ouvi isso aqui e tal, vamos trocar umas ideias. Mas aí depois eu falei, olha, eu vou te mandar umas peças, e aí você lê e tal, porque isso mexeu muito com a minha cabeça, e eu acho que a gente aprende muito, não que a gente aprenda mais, mas eu acho que a gente aprende mais o básico em teatro, pelo menos o básico, porque, né, o grosso está lá. A novela é apenas não apenas, mas enfim, um fruto, um filho. Né? E o teatro é realmente uma coisa, né, plena. O teatro forte, né? Aquela coisa autoral. E ela é, muitas vezes, chega a ser caricato. Porque você tem que, para passar uma ideia, aquela coisa tem que ser exagerada, tem que ser... Exato, não tem sutileza. Não tem sutileza. Por isso talvez é muito bom, porque eu odeio qualquer tipo de sutileza, a não ser que seja uma coisa natural. Mas quando você quer ser sutil, aquela coisa assim, fala mais baixinho, sabe, dá uma gemidinha, não grita. Eu acho que você tem que fazer. No cinema a gente já entra naquela coisa que até escutei a Fernanda Torres falar uma vez, né?
que ela foi filmar com o Anthony Hopkins. E aí ela falou assim que ela estava com ele e ela toda... E lá em cima, no Peru, em cima de uma pirâmide lá, não sei o quê, ele virou para ela uma hora e fez assim. Ficou olhando assim, ela ficou olhando. Aí ele falou assim, em inglês, né? Can you imagine? They pay us to be here. Tipo, você já imaginou que eles pagam a gente para estar aqui? Tipo, você estava curtindo a gente, né? E aí depois na atuação dele, sabe, Anthony Hopkins, né? Não. É aquela coisa. Mas aí também é negócio. No teatro, como é que faz? Como é que o cara vai se isso lá atrás? Então no cinema você tem outro no microfone, uma câmera colada na dele, né? Por exemplo, Apocalipse Now, a mais famosa, né? The Horror, né? Do Marlon Brando, né? É assim, é quase sussurrado, tá? E muito perto, né? Então, mas eu tenho certeza que essa emoção ela vem do teatro. Aí ele pega, comprime isso, dá uma... Não, o que eu quero dizer é que você tem que fazer com paixão. Nem no cinema você pode apenas olhar para a janela e falar 10 segundos. Hoje o dia está bonito. Bossa nova, eu não gosto disso. Ao mesmo tempo eu não gostei, por exemplo, a última peça que eu vi do Galpão, fui lá, uma mulher berrando assim, ó céus, ó vida, 30 vezes, para depois falar, menino, traz o queijo, que queijo, mãe? Sabe, não, sabe, faz o que você tem que fazer, sabe? Que seja acessível para todo mundo e que seja com tesão. Mas aí voltando ao Vitinho, ele começou a escrever para o teatro. E ele falou o seguinte, eu acho que a partir daí eu me reencontrei com a minha possibilidade de escrever novela. Porque ele virou conhecedor de teatro, muito mais que eu. E ele se alimentou disso para escrever novela e agora ele está assim, com acho que 20, 30, 40 novelas prontas assim, em termos de projeto. Está bombando, né? Assim, de parcerias, de conexões. Então assim, eu fico muito feliz porque é um cara que a gente se debate muito, a gente discute muito, mas naquele momento ele falou, tá, realmente você tem uma coisa nova aqui para mim e tal. E eu aprendo muito com ele. Vou puxar aqui, eu já estou vendo o áudio, tá? A gente não tinha horário, era tudo por reunião presencial, quando era plot semanal, mas tirando isso, é e-mail. E a gente recebeu um e-mail, um rascunho enorme, e o autor, o Lombardi, o grande Lombardi, falou, aqui o autor tal, o coautor, colaborador, o roteirista tal, vai escrever os itens X, o outro vai X, e você vai lá, tipo um quebra-cabeça, sabe? Esse aqui, eu vou fazer, e aí ligue os pontos. Eu vou fazer primeiro desse item. Lombardi coloca atores tais, ou seja, personagens tais, situação tal, falas tais. Eu vou transformar isso em quantas cenas, eu vou escrever de que jeito e com quais diálogos. Ele me dava total liberdade. Total. Óbvio que eu usava as ideias dele, os diálogos dele, mas a maneira como eu ia usar, eu tinha total liberdade. Ele, inclusive, me encorajava a não ficar enchendo o saco, ligando, assim, você prefere o quê? Tá bom assim, muda o quê? Não, eu confio em você. Porém, no dia que eu enviava, eu passava por uma triagem, que era a redação final dele. E graças a Deus, tem um colaborador, autor, isso aí é tudo hipérbole, né? O nome do cara. No crachá é autor roteirista, na abertura é coautor, na prática é colaborador, é tudo funcionário. Né? Tem roteirista que acha uma merda quando o chefe não é preguiçoso, quando o chefe muda, acha ótimo o chefe, entre aspas,
que os valoriza, né, que valoriza o colaborador. Isso não é valorizar, é copiar e colar no texto final e usar. E aí o cara fica muito assim, olha, a minha cena foi ao ar intacta, não sei o que, ok, foi ao ar intacta, mas seu chefe é preguiçoso. Né? Tende a ser assim, né? No caso do Lombardi é o exato contrário. Ele não é preguiçoso, ele é um workaholic, ele é um apaixonado, é por isso que eu acho que a gente se deu tão bem. Então, ele recebe o texto meu ou do colaborador X ou Y e ele reescreve. Não é que ele copia, cola e edita e muda isso ou aquilo. Ele reescreve, ele imprime e ele escreve de novo. Do jeito dele, usando o que ele gostou e tal, não sei o que, mas do jeito dele. Quando você, como eu, é inexperiente total e começa nessa roda viva, você começa a achar que o cara te odeia, porque o que você escreve não vai pro ar. Com o tempo você fica, não, peraí, o que eu escrevi, do jeito que eu escrevi, não foi ao ar. Mas o cara usou uma ideia minha, que ele inclusive reconheceu e tal, e agradeceu, e é uma ideia que foi usada de uma maneira que deu uma cor para a novela. Então, se o cara fosse um cara de disputar território, de olhar, isso aqui é meu, isso aqui é do fulano, ele não usaria. Então, o Lombardi é extremamente generoso, sabe? Já teve pote assim que eu falei, vamos colocar aqui uns Hare Krishna. Eu gostei e tal, colocou um Hare Krishna e tal, no meio de uma novela da Sérgio. E eu não sei porque eu acho Hare Krishna engraçado. Apareceu uns Hare Krishna. Agora, eu não tenho nenhum problema em dizer que as cenas que eu escrevia, os meus diálogos não iam pro ar. Ok? Não ia do meu jeito. E eu sou muito feliz por isso. Primeiro porque os diálogos deles são muito melhores e as cenas ficavam muito melhor. E ele foi muito generoso também em explicar para mim isso. Ele podia até, você está ganhando, cala a boca. Mas ele explicou que ele tem esse método. Onde eu quero chegar? No início foi difícil. Eu levei um choque. Será que é só comigo? Depois eu vi que não. Mas eu fiquei, será que é só comigo? Eu esperava que eu realmente tivesse, assim, o meu estilo reconhecido, aquela viadagem. Então eu entrei num choque. Eu comecei a ficar mal-humorado, comecei a ficar deprê. E fazer novela muito estressante. E como eu estava falando no início, os e-mails chegando, todo dia. Rascunho e tal, Tião, faz isso, Tião, faz aquilo. Num determinado momento, eu comecei a perder o prazer. O que aconteceu logo depois? A novela perdeu frente. Como toda novela do Lombardi, tem muita ação. E ele é um cara que se arrisca muito, ele é muito perfeccionista. Então, ele não vai fazendo rápido para deixar pronto, em estoque. Sabe? Ele vai refazendo do jeito que a novela está no ar mesmo. Tudo é assim, tudo na base da paixão. E a novela perdendo frente, chegou um momento em que eu escrevia, e esse timing entre eu mandar o roteiro para ele e ele reescrever o meu roteiro e eu ficar nesse vácuo, esse timing foi diminuindo entre o que ia para o ar. Então, ele mandava um rascunho 3 dias antes de ir para o ar, eu mandava o meu roteiro 2 dias e meio, 2 dias depois ele mandava o roteiro final. Com o tempo, um dia depois, até menos, eu acho, em algumas cenas, varia de cena a cena, no mesmo dia, o que eu estava escrevendo estava indo para o ar. Vamos deixar assim. E eu, não quero nem ver. Teve um dia que eu estava na rua, o táxi está no trânsito e tal, 7 horas, a novela vai começar, foda-se, sabe? O que eu estou escrevendo não vai ao ar mesmo. Só que um desses dias eu estava mal, porque eu tinha acabado de escrever uma cena que era uma festa envolvendo a Fernanda Lima, não sei o quê, casal Lance e Maria. E eu estava deprimido, nesse processo de desgaste, de estresse. Quando a cena foi ao ar, porque é óbvio, eu estava deprimido e desgastado, mas eu continuava fazendo com muito tesão. E ao fazer com muito tesão, eu aprendi com o Lombardi a rubricar muito.
tanto eu quanto o Lombardi, e os que são da nossa escola, nós rubricamos muito. E eu rubriquei imaginando a festa. Não estava decupado. Eu imaginei a festa vai ter um clima. Assim, eu nem sou um cara de festa, mas eu queria uma festa bonita, fosse assim, fosse assado. E, para variar, a cena foi ao ar do jeito do Lombardi. Mas o jeito que eu imaginei a festa foi ao ar. O jeito, assim, não sei se o Lombardi usou o jeito que eu descrevi a festa, ou se foi uma coincidência, nós dois pensamos do mesmo jeito. Eu sei que houve uma química ali. O jeito que eu descrevi a festa foi ao ar. E estava a festa que eu imaginei pronta, editada, iluminada, com música, aquela música linda da Maria Bethânia. E eu comecei a chorar. Eu falei, cara, as coisas valem a pena. Porque eu estou aqui numa máquina, numa indústria, vários profissionais envolvidos, não sei o que, blá, blá. E eu acabei de pensar hoje de tarde, numa festa maravilhosa, de gala, uma modelo internacional, que era o papel do Fernanda Lima, ela também é, mas ou era, excelente atriz, fez muito bem. E uma cena linda, bem atuada, bem representada, bem dirigida, e do jeito que eu imaginei. Cara, isso é maravilhoso. E aí eu lembro que foi mais ou menos no capítulo 50, eu estava no chão, porque a minha cama quebrou numa parte do hotel, não deu tempo para consertar, porque novela, tal, aquela coisa. Eu estava na cama, no chão, vendo na TV, uma TVzinha, e eu fui invadido por uma sensação de paz tremenda. Aquela sensação, realmente tudo vale a pena, a alma não é pequena. Relaxa, as coisas vão dar certo, porque eu não estava entendendo o papel de um coautor numa novela. Se eu era um redator, que eu acho que é um termo muito vulgar, ou se eu era um resolvedor, um solucionador de pepinos, porque eu realmente era muito bom nisso, de solucionar plots, de equacionar ação, enfim, onde o personagem vai estar e como vai ser, como vai acontecer. Mas eu sentia falta dessa coisa do diálogo, da marca. E eu vi que a minha marca, sem o autor precisar copiar o colaborador, a minha marca estava lá. Eu estava sendo ouvido, eu tinha uma voz. Então, eu acho um exagero quando alguém pergunta assim, você escreveu aquela novela, Pé na Jaca? Não, eu não escrevi. Eu acho um exagero quando eu vejo no crédito, coautor. Mas eu também não acho que foi uma experiência menor, muito pelo contrário, eu acho que foi maior. Eu acho que fazia parte daquilo. Desde a sinopse, eu estava do lado, eu participei, eu ajudei e eu fui ouvido. Então, essa experiência pessoal, de camaradagem, de profissionalismo e de subordinação a um chefe que é centralizador, que é muito, enfim, ele tem uma marca muito grande, né? E ninguém pode querer dobrar isso, muito pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que eu estava fazendo arte. Eu senti que eu estava trabalhando para o bem, que eu não estava me gastando, me desgastando. E, sintetizando, ainda no meio dessa crise, um belo dia eu mandei um e-mail para o Lombardi. Eu falei, olha, eu estou muito cansado, eu queria saber se realmente o meu trabalho está sendo bom. Porque eu não estou tendo retorno, eles não têm retorno, não tem tempo para ter retorno numa novela. Ele falou o seguinte para mim, Tião, de uma vez por todas, só uma vez, seu trabalho está sendo ótimo, mas não me pergunte mais. Se lembre de uma coisa, a televisão é uma indústria muito difícil, porque ela é um trabalho muito duro, que só é executado por pessoas muito sensíveis. Quem sobrevive a isso é um tipo de pessoa que você não acha muito fácil no mercado. E eu acho que eu sobrevivi e valeu a pena. A alma é pequena. Então eu acho que escrever para televisão é muito mais gostoso do que escrever para cinema ou mesmo para teatro,
que são coisas que eu quero fazer a vida toda e quero voltar a fazer o quanto antes. Mas eu acho que escrever para TV e novela, que eu nem sei assim, se dá para fazer novela hoje em dia, porque o mercado mudou muito. Mas eu acho que é uma aventura que eu adorei ter feito e eu acho que quem fez tem muita sorte e todo mundo devia tentar fazer um dia. É uma aventura, é um salto ao desconhecido e você tem essa sensação de comprovação de que nesse moinho, se a sua arte passar, você é um artista industrial. Ó, falei pra caralho. Coitado do Vitinho, editar isso. Gostei. Não, eu gostei, porque tem emoção aí.